Olá! A ideia hoje é falar um pouco sobre astrologia, até porque não se dá conta dela nem em uma vida inteira, né? Um campo imenso aí de saber, de estudo, e a ideia é falar um pouco, porque ela é uma área que permite que a gente sempre fale muito dela, porque ela é muito rica em termos de inspiração, elementos. É possível sim, a gente sempre está extraindo coisas a serem faladas dela, até porque ela vai falar do que está abaixo do céu, né? Então, imagina-se que é muita coisa, né? Não só imagina, a gente sabe que a astrologia é essa imensidão, né? É uma arte das relações. Eu gosto de chamar como a arte mesmo, ela é artística. Antes de pensar em, em ser científica, né? Acredito que a arte se apropria muito mais da astrologia, porque ela vai além mesmo, né? Ela tem coisas, ela faz relações tão infinitas de espécies variadas e ela passa pela pessoa, né? Pelo ser humano, pelos astrólogos, pelos terapeutas. Então, essa área escapa, não é só científica, né? As relações são celestes, terrestres, simbólicas, com outras áreas do saber, a filosofia, a mitologia, a história, a psicologia, a matemática, a geometria, com os próprios signos, com os elementos, especialmente com a gente e com os outros. São relações aí infindas de tempos e espaços. E o interessante dela é que a gente é uma área tão ampla, imensa, que um pedaço bem estudado dela, ao longo de muitos anos, permite que a gente conheça muito sobre ela, mas igualmente também o quanto que a gente não sabe dela, né? Então tem essa questão que ela vai abrindo um mundo inspirador, mas a gente vai vendo o quanto que escapa, não no sentido que a gente vai perdendo o que a gente conhece, mas quanta coisa há também ainda para ser conhecida. E a palavra considerare é sinônima de estar com o céu. Isso é muito bonito, né? Porque a gente está no nosso próprio português, na língua portuguesa, que a gente usa essa palavra. Quanta coisa que vem da astrologia que está apropriada e por que que ela fica sempre, tem uma história aí de marginal, né? A gente sabe do poder de conhecimento dela, são várias astrologias, várias possibilidades aí de consideração da própria astrologia e da história dela, ora banida, ora volta em cena, ora ela fica reduzida, ora ela é aquela astrologia mais erudita, mas tudo para dizer que muito vem do conhecimento astrológico introjetado no nosso dia a dia. A palavra considerare significa estar com o céu. Então isso é muito bonito, né? Esse aspecto de estar no mundo em busca de considerações, né? É astrológico isso, é filosófico, e é uma palavra que a gente usa. Então, a própria palavra, quando eu considero algo, ela tem essa origem de estar com o céu. Tem outras palavras como desastre, né? Desconectado ou desligado dos astros. Então, temos aí essa já absorção não percebida no nosso próprio português, fora os exemplos visuais, quando a gente vai em igrejas, o próprio mosteiro de São Bento aqui em São Paulo tem um zodíaco. Temos aí essa relação variada, esse fenômeno de leitura do homem olhar para o céu e ler, né? Isso já é introjetado de diversas maneiras. E a vida passa pela astrologia, né? Eu acho que o mais rico da astrologia é ela poder mapear o nosso próprio olhar. Ela vai colocar luz na forma que eu olho. Então, ela vai colocar luz no meu próprio jeito de olhar. Isso não é qualquer área que faz, né? Isso é muito interessante, talvez um exercício muito importante. É uma área aí que ela está antes, né, de outras áreas. Então ela dá base ou permissão
talvez como a filosofia também permitiu que outras áreas crescessem, como uma antessala de outras áreas, a astrologia também pode fazer esse papel, né? De estar aí mapeando. Vamos ver algumas coisas sobre astrologia, né? Algumas, algumas ideias que eu não sei de onde que nascem sobre astrologia. Por exemplo, tem algumas coisas que ficam famosas, que eu não sei onde que nasceu, que é o caso de vocês, acho que quem gosta já escutou, né? De que com 28 anos a gente passa a ser o signo ascendente. Eu não sei onde nasceu isso, realmente assim, não sei. Acho que tem coisas que pegam, né? A gente sabe da importância dos 28 aos 30, que é o ciclo de Saturno, é o primeiro ciclo completo de Saturno, quando Saturno ele deu a volta no zodíaco, no meu mapa inteiro e voltou para o meu Saturno de nascimento, geralmente por volta dessa idade, entre 28 e 30, por isso o meio dos 29 anos lá, como o meio dessa fase, uma fase de grandes decisões. A gente sabe disso, mas eu não entendo como é que fica famoso esse negócio de falar que depois dos 28 passamos a ser o ascendente. Eu acredito que, não que eu acredite só, a gente estuda que com essa fase aí, esse período dos 28 aos 30, você fica mais adulto, mais maduro e você passa a ser o seu mapa como um todo, né? Ele é mais assumido, mais definido, tem uma consciência diferente. Não só o ascendente. É claro que pode haver esse reforço do ascendente, sim, mas não só. E não concordo com essa ideia de que passamos a ser mais o ascendente. Não, necessariamente. Ele pode ser reforçado, ele realmente é uma porta do mapa astral, é uma forma de caminho aí para eu acessar o meu sol, ele tem tudo isso. Mas ele é um mito, a gente não sabe, são curiosidades aí que pegam, né? Acho que por essa possibilidade da astrologia ficar muitas vezes esvaziada, porque às vezes um pedaço dela inspira, uma pétala da astrologia, a gente pode ver a rosa, mas também tem um lado oposto, às vezes tem uma simplificação em excesso, esse é um dos casos, né? E e também tem, tudo bem que a gente sabe que tem astrólogos que vão usar os 7 planetas tradicionais de Sol a Saturno, que seriam 7 planetas aí que a gente mais usados aí em termos de acompanhamento da humanidade, para perceber quais são os reflexos dele, como é que eles correspondem. Então tem essa base aí de histórias humanas, de observação, de estudos, e tem então esses astrólogos que não vão usar os planetas depois de Saturno, que é Urano, Netuno e Plutão, né? Mas é muito engraçado para quem usa Plutão, né, sempre usou, daí vem a astrofísica falando que Plutão não é mais planeta. E daí a gente tira todo um significado simbólico que a humanidade, vamos dizer, representou, né, se é que dá para falar assim, e dá, não, então agora Plutão não tem mais, não sumiu, não posso mais ler Plutão. Uma coisa é eu não querer ler Plutão nunca, porque eu sou um astrólogo que não aceita os transpessoais, perfeito. A outra coisa é eu parar de ler Plutão porque a astrofísica, né, rebaixou, né? Mas ela não consegue rebaixar o aspecto simbólico, o aspecto da humanidade, da história, desse acompanhamento aí no tempo, de como que seria. Claro que a gente tem menos tempo de visão de Plutão, né? Ele é mais recém-descoberto. No entanto, acredito que a intensidade dele já se mostrou aí possível de ser verificada, né? Eu considero Plutão, mas só para chamar a questão aqui nesse ponto, para dizer que realmente tem um descolamento hoje da astrofísica, astronomia, né, que está nessa questão mais física dos corpos celestes. Então, se Plutão não tem uma característica de planeta, tudo bem, mas isso não tira o aspecto dele astrológico, né? Nesse momento, tendo que falar astrológico, porque ele tem uma função, né? E a própria questão também que eu já citei
não é uma questão de crença. Então eu acho muito legal quando as pessoas falam, eu não acredito em astrologia. Tudo bem, você tem o direito, porque tudo são crenças. A gente até já se dedicou aqui a falar só sobre crenças, né? Tem crenças pessoais, tem crenças, sempre vai existir a crença. Elas podem ter a base do conhecimento, um conhecimento. Então uma crença pode ter uma roupagem de conhecimento. A crença está dentro do conhecimento. No entanto, eu acredito que a astrologia definitivamente não é uma questão de crença, no sentido de que as pessoas que foram não acreditavam, mas elas se propuseram a estudar, no mínimo elas passaram a respeitar minimamente, porque há princípios. E também porque não devemos falar não acreditamos para coisas que a gente não foi buscar. Então eu até aceito, após um conhecimento, um estudo, uma aproximação, falar que não acredita. Mesmo assim, eu acho que é mais interessante falar que, assim, definitivamente acho que a questão de não acredito não cabe para se falar de astrologia, né? A gente sabe que tudo são, é uma questão de crenças, tudo é uma questão de crença, ou seja, passa até para eu não acreditar em astrologia, eu estou acreditando que eu não acredito. No entanto, talvez o que fique aqui de mais importante é você não falar que não acredita sem ter se aproximado, né? Acho que o ideal aí é um estudo, uma aproximação até com um respeito, porque não é uma questão de crença só, ou de descrença nesse caso. Agora também temos pérolas astrais, né? Para quem gosta de astrologia, estuda, tem algumas pérolas. As pérolas é que a gente sabe que não existem 12 signos, existem 6 pares, 6 eixos. Ou seja, temos essa relação de gangorra, de relacionamento desses eixos. Eu não posso pensar em aquário se eu não tenho a referência do leão, eu não posso pensar em gêmeos sem a referência do sagitário. Isso é um mínimo, porque também temos as referências de triplicidades, quadruplicidades, que é toda a base da astrologia, mas não é o caso a gente se focar nisso agora. Mas acho muito legal essa ideia. Não, não são 12 signos, são 6 pares. Eu acho isso muito interessante. Né? Já dá esse movimento de relação para a astrologia, mais uma relação básica, simples, mas muito importante. Né? E tem uma razão também dessa questão de Sol a Saturno, né? Ou seja, o primeiro planeta e Sol, e nem é um planeta, mas um luminar, uma referência aí central aí na astrologia, né? E o Saturno, né, como o último planeta para quem não considera os depois de Saturno. Como Saturno uma importância muito grande, né? Sem ele nada feito. Realmente temos que ter uma boa relação com o Saturno do nosso mapa. O Saturno ele vai dar os limites, o contorno, uma estrutura, seja ela psíquica, até porque ele representa a estrutura óssea, mas também essa estrutura psíquica de vivência, essa construção. Então, a importância de um bom relacionamento, de um Saturno, para que ele libere as outras passagens de outros planetas, sejam eles transaturninos, seja essa ideia de maturidade que ele vem trazendo, né? De limite, especialmente nesse ciclo grande aí que entramos, né? Pela estrela dos magos, os caldeus, que estamos aí nesse ciclo aí de 36 anos regido por Saturno, no ano de Saturno. Não foi algo que eu estudei, mas é algo que eu observo e tenho observado, né? Nunca me, até porque são ciclos imensos, né? Eu não estudo astrologia há 36 anos, mas eu me interesso por astrologia há mais de 30 anos, mas não tenho ainda esse acompanhamento, mas estamos no ciclo de Saturno, estamos no ano de Saturno, né? E uma coisa muito interessante também que eu considero é que o nosso consulente, a pessoa que a gente atende, é o seu maior guru. A gente está falando muito sobre ela, com muitos dados, mas a tradução, a apropriação, a
aquela extração vai ser tirada pela pessoa que está ali na sua frente, né? A pessoa, o consulente. Então ele é sim o seu maior guru, ou seja, ele que é a pessoa capaz de se traduzir, por mais que sejam dados muitos dados a respeito dele, né? E então tudo está subordinado ao mapa natal. A gente fala, tem essa questão, o mapa não muda. Não, o mapa natal, ele é a grande previsão, né? Até tem uma frase muito legal do Danny Rudger, que ele diz assim: pode-se dizer, aliás, que não é o evento que acontece à pessoa, mas a pessoa é que acontece ao evento. Dizendo desse momento do nosso nascimento, que marca o mapa natal astrológico, que é o momento que eu dou a primeira respiração, esse contato vital, que marca esse momento desse céu. Mas eu aconteço a esse evento, não é o evento que acontece a mim, como talvez a gente tenda a pensar. E esse momento a gente não sabe por que a gente nasce, ou se sabe, esqueceu, mas é um momento capaz aí e por isso que mapa natal astrológico funciona, porque tem essa impregnação, essa marca, né? Esse mapeamento mesmo. E nesse sentido, ele é a grande previsão. Então, as previsões, ou seja, os trânsitos astrológicos, eles vão estar subordinados ao mapa natal. Então, sempre a base é como eu enxergo, como eu lido com aquilo, para eu me relacionar, né? Ou seja, então vamos dizer, tem um trânsito muito forte no caso de Saturno, mais conhecido do que Plutão, pelo menos a gente falou aqui de Saturno, né? E estamos aí nesse ciclo. E se a pessoa, como que ela se relaciona? Se ela tem mais dificuldade com o Saturno no mapa ou menos, então esse trânsito ele vai estar subordinado já a esse mapa natal. Então a importância desse mapa natal como a grande previsão, porque ele que vai dar esse andar da pessoa, essa forma da pessoa caminhar no mundo, né? E acredito que esse papel, quando a gente usa astrologia para atender as pessoas, a gente tem que suspender sim os pré-juízos, a gente tem muitos pré-julgamentos astrais, a gente tem a astrologia, ela se presta a isso, né? Ela também é tipológica, mas são tipologias, acho que dentre as propostas de, classificar ou de ter tipos de pessoas, é a que talvez ofereça a maior possibilidade de combinações. Então, a gente até pode ter uma proposta tipológica de 4 tipos e ser extremamente rico, né? Até a ideia, são campos diferentes, mas o Jung vai trabalhar as funções, né? Pensamento, sentimento, sensação, intuição, sobre ainda um olhar do introvertido e o intro e o extrovertido. É uma visão muito rica, baseada nessa visão de 4, né? Ainda tendo essas possibilidades de ser introvertido e extrovertido, mas a astrologia é muito rica e por isso ela vai para além disso mesmo, né? Então, ela é tipológica, sim, mas a gente não pode julgar. Julgar no sentido de achar que sabe, porque a gente, ela nos dá muitas ferramentas e condições, sim, de, 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 de inspirar e ter dados para enriquecer as descrições do que a gente está falando. Mesmo assim, acredito que um importantíssimo cuidado é não fechar, não, não delimitar, não achar que você traduziu tudo, né? O esforço, sim, é para você mapear, para você trazer o maior número de dados, mas mesmo assim, não acredite, assim, se você tiver a sensação que você está conseguindo fazer essa interpretação de uma forma assim completa, dê uma desconfiada, porque a gente nunca pode fechar na nossa cabeça, eu pelo menos penso assim, né? Já que tem o nosso próprio olhar e quem sou eu para dar essa medida?
Então tenha esse cuidado de deixar o mais aberto possível, no sentido de esgotar sim no que você tem a dizer sobre aquele assunto, aquele signo, aquele aspecto, aquela configuração. Mas não acredito que é muito mais interessante indicar, inspirar, sugerir antes de fechar uma questão ou, vamos dizer, dar uma certeza, não é assim, né? Então, assim, a astrologia que eu acho saudável é a que abre para o movimento, propicia esse movimento de reflexão e não uma questão aí de, de delimitação muito grande, né, de não dar saída, né? Nem sei se existe leituras assim hoje, mas não há necessariamente signo bom ou ruim. A gente sabe que tem aspectos desafiadores ou conflitantes, né? Mas isso é sempre aberto em discussão para a pessoa que a gente está falando sobre o mapa astral dela, né? Porque o rico aí vai ser a autoobservação que ela vai fazer. E então acredito que, em linhas gerais, a astrologia se presta a muita coisa, né? E, realmente, provavelmente podemos falar mais dela em outro momento, né? Mas é porque ela é realmente muito rica, muito ampla. Acredito que hoje era um pouquinho disso que a gente ia falar sobre essa área tão bonita, tão valiosa aí para a humanidade e que merece sim ser respeitada, ser estudada, incansavelmente estudada. Acontece que a gente tem que passar pela gente, né? Passar pela pessoa que está estudando astrologia, a astrologia passa pela própria vida dela, né? Como esse autoconhecimento, essa volta, esse olhar para ela mesma. Então, tem esse tempo, vamos dizer, esse processamento é o próprio, é feito através do próprio astrólogo, né? E que ela vai falar de várias relações, como eu disse no início. Então, ela é arte, mas ela também é ciência. Ela é habilidade, mas ela também é técnica. Ela é saber e ela também é não saber. A gente não sabe tudo e nem deve achar que sabe, né? A gente pode até em alguns momentos ter mais certezas, mas elas em outros momentos a gente se relaciona com coisas muito menos certas. Então ela é juízo também e é suspensão de juízos. A gente julga, mas a gente tem que suspender também. Ela é falar e escutar, ela também é ciência e ciências, ela também é astrologia e astrologias, e ela é vários eus, entre aspas, se é que é possível falar assim, e outros. Então a própria astrologia, ela é essa linguagem que se propõe à variedade, sem cair no perigo de se perder, né? De ficar algo muito aberto, muito sem denominação. Pelo contrário, ela se propõe a dar conta de uma forma menos restrita e por isso mesmo é uma área muito rica, apaixonante e que vale a pena ser respeitada, né? E novamente, acho que a ideia era falar um pouco dela aqui, podemos um dia voltar a falar sobre ela, mas acredito que foi falado aqui a proposta inicial. Então, desejo para vocês uma ótima semana e nos falamos a semana que vem. Até mais!